Vamos então às conclusivas da matéria. A matéria que a gente estudou até agora, subdividida em aulas magnas, né? Sobre a historicidade da igreja. Vamos nessa parte conclusiva que vai ser importante para a gente encerrar com chave de ouro o nosso trabalho. Aí nós vamos continuar um pouquinho sobre ainda o movimento pentecostal, focalizando um pouco mais Azusa e os seus segmentos. A Rua Azusa, né? Onde aconteceu o movimento lá pentecostal. William Joseph Seymour, 1870-1922, Brody Seymour, o negro profeta de Azusa Street, um negro filho de ex-escravos de Louisiana, então com 36 anos de idade. Começou em abril de 1906, num templo abandonado de uma igreja metodista africana, no bairro negro de Los Angeles. Uma caixa preta, da qual começaram a sair gritos, convulsões, profecias, glossolalia, curas, milagres, prodígios e toda sorte de coisas que rapidamente chamou a atenção da imprensa e, por meio dela, de todo o país. Em 18 de abril de 1906, o jornal Los Angeles Times publicava uma matéria que começava afirmando estarem os seus repórteres diante de uma sobrenatural papel de línguas e de uma nova seita de fanáticos, formada em sua maioria por negros e imigrantes pobres, liderados por um pregador chamado William Seymour. Algo acontece em Los Angeles. Todavia, Los Angeles era uma cidade originadora de vários novos movimentos. Mesmo assim, não passou pela cabeça do repórter daquele jornal que estava descrevendo uma explosão emocional de uma religião de origem protestante que estava destinada a ganhar o mundo em menos de um século. Embora se dirigissem para esta cidade caravanas de cristãos, negros e brancos, indistintamente, todos estavam ansiosos por uma experiência com o Espírito Santo. Assim, nesses anos iniciais da Rua Azusa Street, parecia que o poder do Espírito Santo iria romper as barreiras de separação entre ricos e pobres, brancos e negros. O Espírito de Deus, assim acreditavam os pioneiros do pentecostalismo, agora administrado por um filho de ex-escravos, William Seymour, romperia com The Color Line. O fogo ateado da Azusa Street continua a arder em todo o mundo, assoprado pelo Espírito de Deus. Olha que coisa linda. 1840, gente, vai ter aquela celeuma, aliás, 1860, né, também, aquela celeuma dos confederados contra os sulistas, né, dos Yankees, nos Estados Unidos, por causa da escravatura. A Igreja do Norte fica a favor de liberar os escravos e a do Sul a favor de manter os escravos. Isso trouxe uma grande celeuma, um grande problema que até interrompeu o envio de missionários metodistas aqui no Brasil. Mas quando passou isso tudo e a América ganhou a questão de liberar os escravos, agora o Espírito Santo desceu sobre todos, não havia distinção. Suecos, americanos, africanos, todos recebendo o Espírito Santo sem o problema da cor, do status quo, da posição na sociedade. Que mover tremendo do Espírito Santo de Deus na Rua Azul, em Los Angeles. Teodiceia, Deus é justiça. Devemos, contudo, ressaltar que Seymour se tornou o agente catalisador de toda uma situação que clamava pelo advento de uma nova teodiceia. O movimento pentecostal que chegou ao Brasil em 1910, 1911, veio dos Estados Unidos, tratando-se então de uma expansão de um campo religioso em direção a outros que ainda não conheciam sua mensagem. A introdução do pentecostalismo no Brasil, no entanto, a despeito de ter as mesmas origens, criou membros da família pentecostal, que sequer se consideram parentes entre si. Assim, nada mais distante da congregação cristã do Brasil do que os pentecostais da Assembleia de Deus. A questão do Brasil é pentecostal, né? Porém, o divisionismo seria iniciado somente na Assembleia, que em 1930 viu nascer o Nordeste, a Igreja de Cristo, e 2 anos depois também no Nordeste a Igreja Adventista da Promessa. Nos anos 40,
mais um movimento pentecostal autônomo, este originado por cisões entre metodistas paulistanos, dando origem à Igreja do Avivamento Bíblico, lá com o Mário Roberto Lindström, eu conheci ele. Essa família somente iria crescer com o advento dos pregadores de cura divina de milagres. E é isso que eles faziam mesmo, né? Oriundos das igrejas do Evangelho Quadrangular, que no Brasil iniciou como Cruzada Nacional de Evangelização. Início dos anos 50, em São Paulo, quando surge a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, do Manuel de Melo, e a Igreja Pentecostal Deus e Amor, do Davi Miranda. Gente, 1900 a 1940, a primeira onda pentecostal. De 40 em diante, nascem algumas igrejas já oriundas de igrejas históricas do Brasil. O primeiro momento do pentecostalismo é a descida do Espírito Santo, a ênfase em falar em outras línguas. Segundo momento, nós vamos ter já a cura divina, libertação, milagres, tudo quanto é jeito, né? Na terceira onda, você já vai ter as megas igrejas, o movimento da mega church. Só que nos anos 80 há uma série de inserções na igreja que tira ela do ponto, e eu não chamo de neopentecostalismo, eu chamo de movimento religioso pós-moderno, porque entrou aí o triunfalismo, o determinismo, o supercrente, as meninices, e aí por aí afora, que eu não quero colocar aqui a lista, né? Vamos à história atual. Hoje, com a proliferação de casas, igrejas, salões de culto, segmentos e congregações diversas, o evangelho tomou conta do mundo inteiro. A tarefa da salvação ainda não terminou. A obra da santificação ainda é necessária. O Pentecostes não pode se apagar. Temos um compromisso em sustentar a tocha do evangelho genuíno. Não que sejamos perfeitos, porém, entendemos que somos pecadores e precisamos nos manter fortes, firmes para encontrar com o noivo nos ares, pois esse é o propósito da igreja, que até lá o Espírito Santo nos ajude e que o testemunho seja autêntico e a graça de Deus esteja sobre nós. Muito bem, nós terminamos aí, glória a Deus, que Deus possa ter falado grandemente no seu coração nessa reta final. Te vejo nos próximos cursos. Foi uma honra, foi um prazer servir como seu professor. Até o próximo.